A paz do Senhor Jesus, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Janderson Nascimento e hoje estou aqui para comentar com vocês mais uma lição da EBD da classe dos jovens. Hoje nós chegamos na lição de número 3, onde nós vamos estudar muito a respeito da palavra de Deus. E eu acredito que Deus em Cristo tem uma palavra toda especial para você. A você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal e passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também e ativa o sininho. Deixa aí também o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você vai ajudar a gente a chegar mais longe, pregando e ensinando a palavra de Deus. E se você estiver interessado também pelo material dessa aula, da terceira lição, é muito fácil, é só você clicar no link que já está disponível aí na descrição desse vídeo e também em um comentário, e automaticamente você vai baixar o arquivo em Word. Se você estiver interessado pelo arquivo em PowerPoint, é muito fácil também, é só você deixar aí o seu e-mail, porque na medida do possível a gente envia para você sim com o maior prazer. Hoje nós chegamos à lição de número 3 e eu creio que Deus em Cristo vai abençoar as nossas vidas nessa jornada, estudando as duas epístolas de Paulo à igreja de Tessalônica. E eu creio, querido professor, que Deus em Cristo vai usar você poderosamente, sim, em nome de Jesus. Então vamos que vamos? Vamos estudar a palavra de Deus para a glória e honra do Senhor. O tema da terceira lição do segundo trimestre da CPAD da classe dos jovens é o fruto de um trabalho zeloso. O nosso texto bíblico está baseado na primeira carta, no capítulo 2. É importante que você leia esse texto com seus alunos e também apresente essa leitura em sala de aula. Não se esqueça de apresentar também o texto do dia, querido professor. Ele é muito importante para poder te orientar na ministração, assim como a síntese e também os objetivos específicos que a nossa lição possui. Eu creio que se você utilizar isso, vai te ajudar muito na ministração da sua aula. Perceba que a sua lição também possui 3 pontos. E esses 3 pontos são norteadores para a ministração que você vai desenvolver hoje na Escola Bíblica Dominical. Não se esqueça de apresentar cada ponto antes da sua ministração, porque isso é uma dica para você apresentar de forma didática para os seus alunos os assuntos que você vai desenvolver nessa aula. Lembre-se que isso vai ajudar até você a trabalhar bem dentro do tempo estipulado por sua igreja. Eu acredito que se você dedicar aí 20 minutos em cada ponto, são 3, você vai ter 1 hora de ministração tranquila com participação dos alunos. E eu creio que Deus em Cristo vai te abençoar poderosamente, sim, em nome de Jesus. O tema da lição de hoje é o fruto de um trabalho zeloso. No capítulo 2 da primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, Paulo apresenta o verdadeiro paradigma de um plantador de igreja. Paulo era um grande missionário, um grande estrategista de Deus. E claro, ele implantou igrejas em todo o mundo antigo, na sua época, ministrando e compartilhando a palavra de Deus. E não foi diferente com a cidade de Tessalônica. Nós já estudamos aqui que a cidade de Tessalônica era a capital da Macedônia. E Paulo chega nessa cidade e ministra a palavra de Deus durante 3 sábados, em 3 cultos de sinagoga. E é interessante que isso foi suficiente para que ele pudesse estabelecer ali uma igreja. Claro que ele não pôde ficar mais tempo na cidade de Tessalônica, porque nós somos informados, à luz de Atos, capítulo 17 e 18, que ele é expulso da cidade, perseguido por alguns judeus religiosos. Mas como um bom pastor, ele está preocupado com os irmãos que ficaram naquela cidade e agora ele está demonstrando essa preocupação e esse amor, esse afeto que ele sentiu por aqueles irmãos e aquela igreja que foi estabelecida ali através dessa epístola. E aqui surge uma pergunta muito interessante. Quais devem ser as motivações daqueles que se envolvem com a obra evangelística e também com o desenvolvimento do discipulado? Estudando essa epístola, especialmente no capítulo 2 da primeira carta, nós vamos encontrar respostas para isso. Nós vivemos em dias difíceis e é muito fácil a gente pensar que somente nós enfrentamos desafios de falsos obreiros que se infiltram na obra de Deus. Paulo, naqueles dias, estava enfrentando também esses desafios.
e estava pregando a palavra de Deus. William Barclay chega a dizer que quando ele escreve essa epístola, a epístola de 1 aos Tessalonicenses, essa primeira carta, ele escreve justamente para poder animar os irmãos, esclarecer algumas dúvidas e também enfrentar alguns falsos mestres que estavam distorcendo a pregação do Evangelho e querendo confundir a cabeça dos irmãos que tinham aceitado a Cristo. Paulo traz esse exemplo para a gente, que ele também enfrentava essas lutas, assim como nós enfrentamos em nossos dias. Paulo escreve essa epístola para orientar os irmãos a tomarem cuidado com aqueles que estavam se infiltrando na obra de Deus. E é muito importante a gente observar isso até mesmo antes da gente mergulhar nos 3 pontos da nossa lição. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar a respeito de algo que é bem interessante, é viável para podermos desenvolver em sala de aula com os nossos alunos. E o primeiro ponto tem o seguinte tema: o ministro como aquele que serve. Lembre-se que esse ponto procura demonstrar exatamente o papel do ministro como aquele que serve. E dentro dele nós vamos ter alguns subtópicos que vamos desenvolver com os nossos alunos. Se possível, escreva esse ponto no quadro ou de repente apresente na apresentação em PowerPoint para poder esclarecer esse exemplo maravilhoso do ministro, do pastor, daquele que é um evangelista, daquele que estabelece igrejas como um servo do Senhor. O exemplo daquele que serve, o ministro como aquele que serve. Lembra disso para poder esclarecer para os seus alunos em sala de aula. E o primeiro subtópico do ponto de número 1, que fala sobre o ministro como aquele que serve, trabalha exatamente o seguinte tema: aquele que cuida dos outros. O ministro, além de servir a todos, é aquele que cuida dos outros. E isso nós vamos observar à luz de Tessalonicenses para podermos desenvolver esse assunto. Aquele que é vocacionado por Cristo, aquele que é chamado pelo Senhor para a obra, é interessante que ele tem um olhar misericordioso. Ele tem um olhar da graça de Deus. Isso é desenvolvido através da pessoa do Espírito Santo na vida daquele que é chamado. E quando estudamos exatamente essa epístola e observamos o exemplo do servo de Deus, do ministro do Senhor, percebemos que ele é aquele que cuida do seu próximo, é aquele que tem olhar de misericórdia. Quando observamos, por exemplo, o Antigo Testamento e também o Novo, nós encontramos que existia uma lei fundamental no Antigo que servia também para o Novo. O olhar de misericórdia para o órfão, para a viúva e para o necessitado, que poderia ser traduzido também como estrangeiro. Isso por quê? Porque o povo de Deus deveria ter esse cuidado. E quanto mais o ministro do Senhor deve ser um exemplo e deve demonstrar o seu olhar de misericórdia para aqueles que têm necessidades, aqueles que passam por privações, aqueles que têm dificuldades. Observe bem que o nosso olhar como servos chamados do Senhor deve ser um olhar de misericórdia para a glória de Deus. E isso é totalmente contrário ao que a nossa sociedade dos nossos dias apregoa. A nossa sociedade acaba apregoando e ensinando o individualismo. Quando nós olhamos à luz do Evangelho, olhamos também à luz dessa carta aos Tessalonicenses, nós percebemos que Paulo aqui se coloca como um exemplo, como um servo de Deus que cuida do outro, que se importa pelo outro, que não está apregoando o individualismo, que não está apregoando o ego para aquelas pessoas, o ego que se individualiza e se isola. Aqui nós percebemos que essa mensagem pregada por Paulo é uma mensagem de orientação de amor, que demonstra o amor de Cristo, o amor ao próximo. Em João capítulo 10, versículo 26 ao 30, nós descobrimos que Jesus encarou esse modelo do reino, esse olhar para o outro, esse amor desenvolvido com o próximo. E é interessante que Cristo ensina isso aos seus discípulos. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, Paulo se refere ao cuidado com aqueles irmãos. Um cuidado de amor,
um cuidado maravilhoso. E é interessante que ele se coloca no papel de uma ama, alguém que cuidava dos filhos do seu Senhor, uma ama que cuidava exatamente da criação e o desenvolvimento com amor dos pequeninos. Paulo aqui, ele se coloca nesse papel para demonstrar que ele é esse servo do Senhor, porque aquelas ovelhas não pertenciam a Paulo, mas a Cristo. E Paulo demonstra aqui que ele preocupa-se com aqueles irmãos e demonstra também esse amor e cuidado. Quem é vocacionado por Deus precisa demonstrar esse cuidado, além da evangelização, demonstrar o discipulado. E isso é importante para que a pessoa cresça e se amadureça em Cristo Jesus. E Paulo não para por aí. Capítulo 2, versículo 11 da primeira carta aos Tessalonicenses, ele se coloca como essa ama que tinha a responsabilidade de cuidar do caráter, do desenvolvimento educacional da criança para o seu Senhor. E Paulo aqui, ele se coloca nesse papel, demonstrando que ele deveria cuidar do caráter dos irmãos, do desenvolvimento, do crescimento em Cristo Jesus, do discipulado daquela igreja que tinha acabado de aceitar a Cristo. Lembre-se que ele ministrou apenas em 3 sábados. E aqueles irmãos tinham algumas dúvidas a respeito de alguns assuntos, conforme Paulo havia pregado lá. Por exemplo, aconteceu algo ao contrário do que é comum no Novo Testamento. Os irmãos não compreenderam muito bem lá em Tessalônica a respeito da segunda vinda. E Paulo dedica o capítulo 4 inteiro para falar a respeito da vida após a morte, falar a respeito da vinda do Senhor, como seria, e graças a Deus que ele fez isso, porque isso acabou detalhando para o nosso coração e sistematizando também a fé e a teologia para que nós possamos utilizar isso para a glória de Deus em nossas ministrações. Paulo não estava preocupado com os benefícios próprios que ele poderia angariar daqueles irmãos. Não. Paulo estava preocupado com o crescimento e amadurecimento da fé daqueles irmãos. Esse é o papel do pastor. Papel do servo de Deus, que se preocupa com aquele que está distante. Nós precisamos desenvolver isso, você precisa desenvolver isso com os seus jovens em escola bíblica dominical, demonstrando essa preocupação e esse vínculo para a glória de Deus. E o subtópico de número 2 trabalha exatamente o seguinte assunto. O ministro é aquele que serve, e é aquele que serve, mesmo sabendo do perigo de perder a própria vida. Paulo aqui está demonstrando exatamente algo que é interessante. Ele estabeleceu aquela igreja, mas foi perseguido. Aquela igreja, a igreja de Tessalônica, nasceu por debaixo de forte perseguição. E a perseguição é algo terrível contra a igreja. Porém, na perseguição, aquela igreja floresceu. Aquela igreja desenvolveu crescimento, a tal ponto que anos mais tarde, aquela igreja se tornou um polo missionário para toda a região e também se tornou um exemplo, um espelho para aqueles que ouviram a mensagem de Deus. Paulo está ensinando os irmãos aqui para tomarem cuidado com os falsos mestres e está apresentando a qualidade daqueles que eram verdadeiros servos de Deus. E aquele que é verdadeiro servo de Deus se preocupa com o outro, mesmo que isso venha ameaçar a sua própria vida. E Paulo demonstra isso. Ele foi perseguido como pastor daquela igreja, foi expulso de Tessalônica e por causa disso ele está ensinando os irmãos através desse exemplo maravilhoso. 1 Timóteo 2,15 fala exatamente da radicalidade que Paulo enfrentou para pregar a palavra de Deus em Tessalônica e estabelecer uma igreja. É interessante que esse mesmo papel que Paulo desenvolveu é comparado aos irmãos que aceitam o chamado missionário para ir para a Coreia, para ir para o Irã. São locais difíceis, de difícil acesso e também de permissão para pregar o evangelho. Paulo aqui demonstra exatamente esse risco e demonstra também que ele se preocupa com a vida daqueles que aceitavam a Cristo, se preocupava em ganhar as vidas para Jesus. Em Atos capítulo 20, versículo 24, nós percebemos que há um registro em que os discípulos não tinham as suas vidas como preciosa, mas as suas vidas eram para a glória de Deus, para pregar o evangelho e compartilhar a mensagem do Senhor.
E Paulo aqui escreve aos irmãos na segunda carta, capítulo 11, versículos a seguir, que aquele que prega as boas novas, que compartilha a palavra de Deus, deve enfrentar os riscos porque ele almeja ganhar almas para Cristo, almeja engrandecer o reino, compartilhar a mensagem do Senhor. E você, professor, tem esse desejo no seu coração? E você, querido aluno, eu espero que Deus em Cristo impacte você com essa chamada missionária. Esse senso de serviço, de ministração aqui é altíssimo, porque não tem as suas vidas como preciosas, porque almeja engrandecer ao reino, ao invés de almejar engrandecer as suas vidas. Na realidade, são verdadeiros servos de Deus. E Paulo está traçando qualidades. E o terceiro subtópico da nossa lição vai falar de mais uma qualidade daquele que é um servo do Senhor, chamado por Cristo, vocacionado por Deus. Aquele que é chamado por Cristo trabalha para não ser pesado a ninguém. Essa talvez seja uma das características sociais mais marcantes do apóstolo Paulo. Quando nós lemos a epístola de Paulo à igreja de Corinto, nós somos informados, à luz da palavra de Deus, que Paulo ficou durante 1 ano e 6 meses na cidade de Corinto, a capital da Acaia. É interessante que ele permaneceu por lá durante 18 meses. E ele mesmo dá testemunho que no tempo em que ele se estabeleceu naquela cidade, implantando a igreja do Senhor, ele, como servo de Deus, trabalhava para não ser pesado a ninguém. Nós somos informados, à luz de Atos, que Paulo escreve a primeira carta da cidade de Atenas, mas a segunda ele escreve exatamente da cidade de Corinto. E aqui nós percebemos que ele está orientando os irmãos a respeito disso, a respeito desse exemplo, que o obreiro não era preguiçoso, mas o verdadeiro obreiro, chamado pelo Senhor, era trabalhador e não era pesado para ninguém. Em 2 Coríntios, capítulo 8, nós descobrimos que Paulo pede ofertas para os irmãos, não para o seu sustento próprio, porque ele tinha o seu sustento próprio, ele trabalhava para isso. Ele pede ofertas para ajudar as comunidades carentes que estavam em Jerusalém. Em todo o Novo Testamento, nós descobrimos, lendo as cartas, que Paulo sempre pedia ofertas aos irmãos para poder levar para a igreja de Jerusalém, onde havia uma grande escassez e também onde havia uma grande perseguição por parte dos religiosos e romanos contra os irmãos em Cristo que estavam lá. E essa, querido professor, deve ser a nossa postura: sustentar o reino de Deus, ajudar o próximo, cuidar daquele que tem necessidade. Paulo dá esse exemplo para a gente. Não se esqueça, professor gente boa, de apresentar aos seus alunos o pense. E também não se esqueça de apresentar o ponto importante da lição. Eles são recursos que você pode estar utilizando em sala de aula, até mesmo para você desenvolver bem esse material e ouvir o questionamento dos seus alunos, até mesmo as opiniões deles. Vamos para o ponto de número 2 da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto. Lembre-se que nessa lição nós estamos estudando sobre o perfil de um homem de Deus. E agora, o ponto de número 2 vai tratar sobre o assunto do compromisso com a palavra de Deus. Aquele que tem um perfil chamado e vocacionado pelo Senhor, ele tem características. E uma das características fundamentais, além de ser servo, é ter o compromisso com a palavra de Deus. E como é importante a gente compreender isso. E é claro que nesse ponto eu vou estar desenvolvendo alguns subtópicos que a lição apresenta para você desenvolver aí com seus alunos em sala de aula para a glória de Deus. O primeiro subtópico vai trabalhar exatamente algo que é muito fantástico: a pregação como exposição da verdade. E aqui, irmãos, entra um assunto fundamental: como é importante expor a palavra de Deus, pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus. É muito importante você ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto para os seus alunos. Isso aqui são regras para uma boa ministração. Irmãos, a parte mais importante do texto não é sobre aquilo que eu vou expor sobre ele, mas é, na realidade, o próprio texto em si. Lembre-se que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. A palavra de Deus não possui uma mensagem oculta nas suas páginas, não. Cada texto tem um sentido só.
cada texto traz a explicação e ela precisa ser lida à luz do seu contexto. E é interessante que quando Paulo toca nesses assuntos, ele está dizendo que o seu compromisso era com o reino de Deus, expor o reino, pregar o reino. Paulo lia constantemente a palavra de Deus. E é importante que você, como ministro do Senhor, como professor da escola bíblica dominical, leia também sobre a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, gaste tempo, invista tempo para a glória do Senhor Jesus no seu conhecimento bíblico e no estudo para poder desenvolver bem as suas aulas. Não se esqueça, irmãos, que estudar sobre a palavra também é adoração. Pregar a palavra também é adoração. Você adora quando prega, você adora quando estuda, você adora quando mergulha na mensagem. E nós precisamos entender muito bem a respeito disso para compartilhar com os nossos alunos em sala de aula. Em 1 Tessalonicenses 1:5, Paulo diz que o ministério dele em Tessalônica foi bem sucedido. Foi bem sucedido por quê? Porque a sua mensagem não estava baseada em homens, mas estava baseada em Cristo. Cristo é o fundamento da palavra. Cristo é a palavra. João disse, ele é o verbo. Verbo pode ser traduzido por palavra. E Paulo está dizendo aqui para os irmãos que o seu fundamento era Cristo, que a mensagem era Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 5, Paulo diz que o fundamento da sua mensagem era o poder de Deus, esse poder que vem do céu. Não é algo dado por homens, mas é algo concedido pela misericórdia, através do Espírito Santo. Os irmãos em Tessalônica não foram envolvidos por técnicas de pregação. Não, os irmãos de Tessalônica foram envolvidos pelo poder de Deus e pela pregação genuína do Evangelho. Irmãos, nós precisamos pregar o Evangelho como ele deve ser pregado. Você que me ouve, precisa pregar o Evangelho à luz da palavra de Deus. Precisamos trazer a verdadeira mensagem. Eu fico muito feliz ao compartilhar com você a importância desse crescimento de Paulo na igreja de Tessalônica, dessa igreja que se desenvolve por causa de uma mensagem que foi pregada e pregada muito bem, baseada em Cristo. E o segundo subtópico do ponto de número 2 fala sobre a necessidade de honrar a Deus e a sua palavra. Esse é o papel do ministro. Honrar a Deus e a sua palavra. Paulo está trazendo esse exemplo. Ele honrava a Deus e a sua palavra. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, o próprio apóstolo Paulo diz que o seu compromisso era agradar a Deus. Hoje tem gente que quer agradar os homens com a ministração. Paulo não. Paulo, ele deixa claro para aquela jovem igreja em Tessalônica, ele tinha o compromisso de agradar a Deus. Você, professor, tem o compromisso de agradar a Deus de todo o seu coração, com a ministração da palavra que sai por sua boca e, claro, essa revelação que vem de Deus para a sua vida, através da iluminação do Espírito Santo que opera em você. E é claro, aquele que é chamado por Deus, é vocacionado para a obra, deve se permanecer firme mesmo diante do levante do inimigo, mesmo diante da perseguição. Paulo foi expulso da cidade em um culto quando ele estava pregando. Irmãos, precisamos ministrar e ter o compromisso com a palavra de Deus. Você que é professor, tem o compromisso com a palavra de Deus. Paulo tinha isso e honrava a Deus e honrava a sua palavra. Lembre-se disso. E o terceiro subtópico do ponto de número 2 fala sobre o discernimento e a confiança dos tessalonicenses. Aquela igreja possuía discernimento. Aquela igreja ofereceu confiança ao apóstolo Paulo. Apesar de pouco tempo que aquela igreja possuía de ser criada, nós percebemos a naturalidade do desenvolvimento da palavra de Deus. Aquele povo confiou na pregação do Evangelho. Aquele povo confiou na essência da palavra de Deus ministrada pelo apóstolo Paulo. Em 2 Tessalonicenses 2,13, nós percebemos que aqueles irmãos receberam com alegria a mensagem do Evangelho. Nós precisamos ver isso em nossos dias, através das nossas pregações, das nossas ministrações, ensinando o povo de Deus a terem compromisso com o Senhor. E é importante trabalharmos isso porque nós estamos em uma sociedade onde os mecanismos de comunicação têm
têm sido desenvolvidos exatamente para poder compartilhar mais ainda. Nós precisamos compartilhar a palavra de Deus em todo o tempo, compartilhar a Bíblia com aqueles que precisam. Se preocupe com isso. Também tenha o compromisso de ministrar a palavra de Deus de todo o seu coração. Lembre-se de, no ponto número 2, apresentar o ponto importante e também o pense. O pense e o ponto importante com os seus alunos. Procure para eles se é importante exatamente pregar a genuína palavra de Deus na essência, ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto, que isso vai te ajudar muito na ministração da sua sala, na ministração da sua aula para a glória de Cristo. E o terceiro e último ponto da lição está estudando também a respeito do perfil de Paulo. Fala dos objetivos de um ministro íntegro. Lembre-se que o primeiro nós estudamos que ele é um servo. Lembre-se que ele tem compromisso com a palavra, no ponto de número 2. Agora, nós estamos observando os objetivos desse ministro íntegro. Por que precisamos olhar isso? Porque naquele tempo existiam pessoas que estavam querendo abraçar a igreja. Paulo foi expulso da cidade. E esses que queriam abraçar a igreja, uma igreja que ainda não tinha um pastor fixo, eles não tinham compromisso nenhum com a palavra de Deus, compromisso nenhum com o evangelho, compromisso nenhum com o crescimento de igreja, mas tinham compromisso com o seu ego, satisfação pessoal, com a sua vida própria. E aqui nós precisamos entender isso e observar os nossos dias também, porque nós precisamos ler a palavra de Deus e entender que aquele que é servo de Deus, ele tem objetivos e ele é um servo íntegro para a glória do Senhor. E o primeiro subtópico do ponto número 3 fala que um dos objetivos de um ministro íntegro é colaborar com o desenvolvimento de uma comunidade através de uma espiritualidade sadia. Paulo se preocupava com esse desenvolvimento, com essa espiritualidade, como aqueles irmãos estavam crescendo. O pastor, o ministro, o servo de Deus, o professor de escola dominical precisa se preocupar com o crescimento e desenvolvimento dos nossos irmãos em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 2:12. O objetivo de Paulo era colaborar com o crescimento daqueles irmãos. O apóstolo naquele momento estava em uma atividade missionária. Ele tinha o objetivo de colaborar com o crescimento e espiritualidade daquele povo de Deus. E hoje nós precisamos cada vez mais de pessoas compromissadas com o crescimento espiritual do outro, com o amadurecimento da fé. É importante que você se preocupe com isso para a glória de Deus. Se preocupe com o crescimento espiritual do novo, com o crescimento espiritual dos novos convertidos em Tessalônica. O subtópico de número 2 vai tratar sobre o seguinte assunto: a edificação mútua. Um dos resultados mais destacáveis de Paulo estabelecer aquela igreja na cidade de Tessalônica é exatamente a edificação daqueles irmãos. Ele pregou a palavra de Deus e a igreja cresceu, mesmo estando em grande perseguição, mesmo enfrentando lutas. Aqueles irmãos prevaleceram com a fé em Cristo. E por isso, em 1 Tessalonicenses 2:19 e 20, Paulo dizia que ele era ricamente abençoado em ter notícias daqueles irmãos que estavam firmes com o Senhor, firmes para a glória de Deus. E o reino de Deus é demonstrado dessa maneira através dessa alegria, desse compartilhar, dessa mensagem que Paulo recebe dos irmãos que estavam firmes em Cristo através de Timóteo. E eles permaneciam fiéis ao Senhor, e agora Paulo se alegra escrevendo essa epístola e demonstrando a sua alegria e demonstrando também que orava por aqueles irmãos. Irmãos, a nossa alegria deve ser ver as pessoas permanecerem firmes em Cristo e crescerem mutualmente para a glória de Deus. E o terceiro e último subtópico dessa lição, do ponto número 3, que também era papel do ministro íntegro, é demonstrar exatamente algo que nós precisamos compreender. Terceiro e último subtópico vai falar que o ministro tem o compromisso de denunciar as atitudes, as ciladas, as estratégias do maligno. É inevitável, a luz sempre desarticula as trevas. João capítulo 12, versículo 18 diz isso. A luz sempre acaba com o plano do maligno. Quando Paulo chega em Tessalônica, ele chega trazendo a luz.
Aonde o ministro de Deus chega, ele chega trazendo a luz. Aonde você, professor da Escola Bíblica Dominical, estabelece os seus pés, você leva a luz do Evangelho, a luz da libertação, a luz que é Cristo para aquele que ainda está em trevas. Atos capítulo 26, versículo 18. As obras do maligno acabam sendo reveladas à luz da palavra de Deus, à luz do Evangelho, à luz da pregação. Paulo levou luz para a cidade de Tessalônica, a verdadeira luz da libertação, Cristo. Foi exatamente isso que aconteceu na cidade. Em 1 Tessalonicenses 2, versículo 14 a 16, nós percebemos a riqueza dessa libertação. O povo de Deus recebeu a mensagem, creu, e agora a igreja se estabelece mesmo em perseguição e passa a ser um exemplo para toda a região. Paulo se alegra com essa notícia. E essa positividade do ministério de Paulo se destaca exatamente por causa dessa pregação que ele traz. Lembre-se que algumas pessoas estavam querendo envergonhar Paulo com o seu ministério, porque no passado ele foi um grande perseguidor da igreja. Agora Paulo está demonstrando, aquele que é servo, aquele que é ministro, ele é servo. Aquele que é ministro, ele tem um compromisso com a palavra de Deus. Eu tive compromisso com a palavra de Deus, eu fui servo entre vocês, e o ministro é íntegro. A minha integridade está diante de vocês, queridos irmãos, em Tessalônica. Eu espero que Deus em Cristo possa ter te abençoado com essa ministração da aula de hoje. Pessoal, se você quiser o material, tá aí no link na descrição. Que Deus possa te abençoar. Não esquece de deixar o likezinho, compartilhar aí para os seus amigos. Quero lembrar também que eu estou comentando a lição de adultos. Coloca aí nos grupos de Escola Bíblica Dominical. Gente, um beijo no seu coração, um abraço, até semana que vem, onde nós vamos estar ministrando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, em nome do Senhor Jesus. Segue a gente nas nossas redes sociais, vou deixar o endereço aí para vocês. Um grande abraço e a paz do Senhor.